Beleza, então vamos lá. Meu nome é Liz, sou interna do 5º ano, faço parte da Liga do Trauma desde o 2º ano e hoje eu vou falar um pouquinho de choque. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, vocês podem falar no meio da aula, liga o microfone. Como eu não posso ver vocês ligam o microfone, pergunta, fala, tá bom? Não me deixa falando sozinha, não, que já basta ter que falar pro computador. E se eu fizer pergunta e ninguém respondeu, eu já tô falando pro nada, né? Só pra parede. Beleza? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho de choque na emergência. Começando com a definição, o choque ele vai ser um estado de hipoperfusão generalizada, na qual a liberação de oxigênio no nível celular é inadequada para atender às necessidades metabólicas. Traduzindo, a gente tem uma oferta de oxigênio que vai ser transportado, né, pelo sangue, através das nossas hemácias, para os tecidos. Essa oferta a gente vai chamar de DO2. E, por outro lado, a gente tem o consumo de oxigênio, que é o consumo básico dos tecidos para que haja o metabolismo aeróbico. Esse consumo a gente chama de VO2. Em condições normais, essa oferta é suficiente para que esse consumo seja efetivo e que alcance todas as células do nosso corpo. Quando há um desequilíbrio entre a oferta e o consumo, sendo o consumo maior do que o que é ofertado, a gente entra em um estado de choque. Então, esse desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio é a definição de choque. Então, vamos ver mais um pouquinho da fisiologia. Falando da oferta de oxigênio, essa oferta vai ser dependente do conteúdo arterial do oxigênio e do débito cardíaco. A partir de agora, a gente vai ver algumas fórmulas matemáticas que parecem ser muito difíceis de entender, mas deixa mais fácil esse entendimento, fica mais lógico o entendimento do choque. Então, falando do conteúdo arterial de oxigênio, nada mais é do que a quantidade de oxigênio que tem nas artérias, no sangue arterial. E onde esse oxigênio está? Uma parte está nas hemácias, a maior parte dele, mais de 98%, e uma parte está dissolvido no plasma. A gente tem uma equação matemática que nos diz que o conteúdo arterial de oxigênio é igual a 1,34 vezes a quantidade de hemoglobina, vezes a saturação de oxigênio, mais a pressão parcial de oxigênio dissolvido no plasma, vezes 0,003. Pela fórmula, dá para a gente perceber que a pressão parcial ela vai corresponder a uma parte muito pequena, porque ela vai ser multiplicada por 0,03, certo? Então, o que mais vai determinar o meu conteúdo arterial de oxigênio vai ser a quantidade de hemoglobina e a saturação de oxigênio, certo? Então, se eu tenho uma situação que as minhas hemoglobinas estão baixas, como, por exemplo, uma perda sanguínea aguda, eu vou diminuir as minhas hemoglobinas, logo, eu vou diminuir a minha capacidade arterial de oxigênio e logicamente, eu vou diminuir o meu DO2, a minha oferta. Deu para entender? Então, tudo isso está diretamente relacionado. Se eu diminuo minha saturação, da mesma forma, o meu conteúdo arterial de oxigênio cai e a minha oferta cai. São equações, né, de multiplicação e de soma. Então, são todas diretamente proporcionais. Se eu diminuo uma, eu vou diminuir o seu resultado. Em relação ao débito cardíaco, ele vai ser calculado pelo volume sistólico vezes a frequência cardíaca. O volume sistólico é o volume de sangue que é ejetado a cada sístole. E a frequência cardíaca é quantas vezes há sístoles em 1 minuto. Quando eu multiplico o volume de uma sístole por quantas sístoles eu tive em 1 minuto, eu tenho um débito cardíaco, que nada mais é do que o volume ejetado pelo meu coração no tempo de 1 minuto. E existem algumas coisas que vão determinar esse volume sistólico, né? São três parâmetros muito importantes. O primeiro é a pré-carga. A pré-carga é a pressão exercida pelo sangue que chega nos ventrículos durante a diástole. Então, é o volume que retorna ao coração, é o retorno venoso, certo? Esse volume ele vai distender as fibras do miocárdio e vai influenciar na contratilidade do coração. Então, se pouco volume chega no meu coração, a contratilidade vai ser menor. Do contrário, se eu tenho muito volume, a minha contratilidade vai ser maior. Esse volume vai ser influenciado pela pré-carga, primeiramente, pela própria contratilidade do miocárdio, pela força de contração desse coração e pela pós-carga, que é a resistência da vascularização sistêmica a essa ejeção do sangue. Então, quanto maior essa resistência, mais trabalho o coração tem de ejetar, certo?
Então, por exemplo, em situações de exsanguinação, eu tenho uma redução do meu volume de sangue, logo a minha pré-carga vai estar reduzida. Então, se a minha pré-carga está reduzida, o meu volume sistólico também vai estar reduzido, certo? Então, a minha oferta de oxigênio ela vai diminuir. Para manter o débito cardíaco adequado, a gente sabe que o débito é volume e frequência. O que é que o nosso corpo vai fazer como resposta a isso? Já que o volume sistólico diminuiu, eu preciso aumentar minha frequência cardíaca para que o débito cardíaco seja adequado, certo? Essa vai ser uma das formas de compensação do choque que a gente chama de hipovolêmico. Então, reduz a volemia, reduz o meu volume sanguíneo, eu preciso aumentar a minha frequência para manter o meu débito e manter a minha oferta, tá bom? Vai ser um dos principais mecanismos de compensação inicial do choque, mas vai ter uma fase que ele não vai mais conseguir compensar essa queda de volume sistólico e a gente vai evoluindo para os outros graus de choque, ok? Além disso, a gente tem a pressão arterial, que é necessária para que esse sangue chegue na periferia. A pressão arterial vai ser definida como o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. O débito cardíaco eu já falei, né, que é o volume que o coração ejeta em 1 minuto, que é volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Eu preciso manter a minha pressão, assim como eu preciso manter o meu débito cardíaco. Vamos dizer que o meu volume sistólico ele diminui, meu débito cardíaco não consegue mais compensar. O que é que eu posso aumentar para manter a minha pressão arterial adequada? A gente aumentou a frequência cardíaca, agora a gente vai aumentar a resistência vascular periférica. Como eu faço isso? Através de vasoconstrição. Então, o paciente em choque hipovolêmico, quando eu diminuo a volemia, quando eu diminuo meu débito cardíaco, a tendência do meu corpo é aumentar a resistência vascular periférica através da vasoconstrição para que eu consiga manter uma pressão arterial adequada. Certo? Alguma dúvida até aí? Liguem os microfones, me falem que vocês estão aí ainda. Tranquilo. Estamos aqui sim. Beleza. Então, além do coração, o sistema cardiovascular vai ser composto pelos vasos. Então, esses vasos têm uma capacidade de acumular um determinado volume sanguíneo. Para que haja uma estabilidade hemodinâmica, a capacidade dos meus vasos precisa ser igual ao volume sanguíneo que vai preencher aqueles vasos. Então, eu tenho duas situações de hipovolemia. Eu tenho a hipovolemia real, quando eu perco o volume sanguíneo de forma aguda. Então, eu perco o volume sanguíneo, a capacidade dos vasos está lá, perdi volume. Ele vai contrair para que a capacidade dos vasos diminua e se adeque ao volume sanguíneo. Mas existem situações em que a capacidade dos vasos vão aumentar de forma aguda, como, por exemplo, no choque anafilático. Vão ser liberados vários fatores que vão causar uma vasodilatação generalizada. Então, você tem vasos que estão ali no tamanho normal, e eles dilatam rapidamente. Essa capacidade dos vasos, ela vai aumentar, ela vai expandir. Mas a minha produção de sangue não vai ser suficiente para preencher esses vasos que foram aumentados. Então, eu vou estar no estado de hipovolemia relativa. Não é que eu perdi sangue, é que a capacidade dos meus vasos aumentou de forma muito rápida e eu não consegui preenchê-lo de forma adequada com o volume sanguíneo. Então, nós temos esses dois casos em que a capacidade dos vasos vai ser diferente do volume sanguíneo. Ou eu perco o volume, ou eu aumento a capacidade dos meus vasos. Falamos da oferta, agora a gente vai falar do consumo. Então, essa imagem está bem legal. Então, tem aqui, né, a oxigenação do sangue pelos pulmões. Então, o pulmão está aqui entregando oxigênio para as minhas hemoglobinas. Temos o débito cardíaco que vai entregar oxigênio ao tecido. Então, nós temos várias necessidades metabólicas, né, e precisamos do oxigênio para isso. Então, esse tecido ele vai extrair das hemoglobinas uma parte desse oxigênio e retorna o oxigênio venoso contendo menos, o sangue venoso contendo menos oxigênio do que o sangue arterial. Em condições normais, a minha taxa de extração de oxigênio é de 25%. Então, eu tenho o sangue arterial saturando 100%. Durante a demanda do tecido, ele vai extrair 25% de oxigênio e vai voltar um sangue venoso com 75%, que vai ser novamente oxigenado pelos meus pulmões. Só que em algumas situações, a gente vai falar justamente do hipovolêmico, que eu perco a hemoglobina, eu perco a hemácia. Vamos imaginar que esses 4 carrinhos aqui sejam só 3, já que eu perdi uma hemoglobina, certo? De forma ilustrada. Se chega 3 desse na periferia, ele ainda vai precisar extrair 1, certo?
Então, ao invés de extrair 25%, que seria 1/4, ele vai extrair 1/3, porque agora eu só tenho 3. Então, a minha extração subiu de 25% para 33%, certo? Esse é outro mecanismo de compensação que o nosso corpo usa. Então, à medida que a minha oferta de oxigênio, meu DO2 diminui, a gente vai ler esse gráfico, né, da direita para a esquerda, ele diminui, eu preciso aumentar a minha taxa de extração tecidual para manter esse metabolismo. Mas existe uma situação, um ponto crítico, em que, mesmo com a taxa máxima de extração, a minha oferta é tão baixa que eu não consigo entregar de forma satisfatória oxigênio para esses tecidos. Essa é a DO2 crítica. A partir desse momento, se eu não tenho oxigênio suficiente para todo o metabolismo aeróbico, a gente inicia o metabolismo anaeróbico, certo? O metabolismo anaeróbico tem como um dos seus metabólitos o ácido lático. É daí que vem o famoso lactato. Então, se eu tenho uma perfusão tecidual inadequada, mesmo que os meus tecidos estejam extraindo o máximo, eu não tenho uma DO2 suficiente para entregar oxigênio. E aí eu inicio o metabolismo anaeróbico. A partir desse momento, o meu lactato começa a subir. Daí a gente entende porque o lactato é um marcador de má perfusão tecidual, dentre outras coisas, né? Mas neste momento aqui a gente vai usar o lactato como um marcador de má perfusão tecidual, porque ele diz pra gente que o nosso corpo já está realizando o metabolismo anaeróbico, ok? E fisiologicamente existem órgãos que toleram mais, né, a falta de oxigênio do que outros. Esses 3 primeiros órgãos são órgãos vitais que vão tolerar menos a falta de oxigênio. Então, o cérebro, coração e pulmão toleram cerca de 4 a 6 minutos sem oxigênio até que haja morte celular. Então, passando disso, já há morte celular nesses órgãos. Outros órgãos, como o trato gastrointestinal, rins, fígado, eles vão tolerar cerca de 45 a 90 minutos. E outros órgãos, como pele, músculos e ossos, toleram mais tempo, né, de 4 a 6 horas. Pensando nisso, o nosso corpo, em uma situação em que eu tenho pouco sangue ou pouco oxigênio, a gente vai direcionar essa volemia para os órgãos prioritários, para os órgãos que toleram menos a falta do oxigênio. É por isso que durante o choque, o paciente vai ter uma palidez cutânea, já que há uma vasoconstrição periférica, para que esse sangue seja deslocado para os órgãos mais centrais. Alguém quer falar alguma coisa? Estou ouvindo um barulho do microfone. Liz, a tua pergunta desculpa, você pode repetir a parte do porquê do aumento do lactato? Posso. Rapidinho? Obrigada. Nada. Então, você entendeu o aumento da taxa de extração? Sim. Oxigênio? Certo. Então, existe uma situação, um ponto, que é o DO2 crítico, em que essa oferta não é suficiente, mesmo com a taxa de extração mais alta, para entregar oxigênio para os meus tecidos. Tá bom? Então, se vai ter célula lá que não recebe oxigênio, ela deixa de fazer o metabolismo aeróbico, que é o metabolismo com oxigênio, para produzir energia através do metabolismo anaeróbico. Tá bom? Na cascata do metabolismo anaeróbico, um dos metabólitos finais vai ser o ácido lático, que vai ser liberado para a circulação. Então, a gente vai identificar o lactato nas situações em que há o predomínio do metabolismo anaeróbico. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Rafa, quer complementar? Não, só ia avisar que a Isabela tinha levantado a mão. Pode continuar. Beleza. Então, voltando para cá, né, os órgãos que toleram mais tempo com metabolismo anaeróbico, ele vai direcionar o sangue para os órgãos que toleram menos, tá bom? Então, beleza. Recapitulando. Para que a minha oferta de oxigênio chegue na periferia, eu preciso de sangue. Eu preciso de sangue, de hemoglobina, de hemácias, que são as carreadoras desse oxigênio. Além disso, eu preciso que a vasculatura esteja íntegra e entregando, né, de forma adequada esse sangue à periferia.
E, por fim, eu preciso que a minha bomba cardíaca, né, que o coração esteja funcionando bem, para que haja uma pressão suficiente para que esse sangue chegue lá nos meus capilares e o oxigênio seja entregue aos meus tecidos. Se alguma dessas áreas, né, faltar, se houver algum problema nisso, haverá choque. E aí, baseado nisso, a gente vai classificar esses choques em 4 tipos. Se há uma falta de sangue, uma falta de volemia, eu terei um sangue hipovolêmico. Para o trauma, e é o foco da nossa aula, né? A gente tem a principal causa de choque, que é o choque hipovolêmico por sangramento. Então, nós temos 2 tipos de choque hipovolêmico. O choque por desidratação, são desidratações muito graves, né? Onde há apenas a redução do meu plasma. Então, esse é um tipo de choque hipovolêmico. E o choque mais comum no trauma, que é o choque hemorrágico, onde eu perco todos os hemocomponentes junto com o plasma. Se há uma alteração na distribuição desse sangue para o meu corpo, alguma alteração de vasos, eu tenho um choque distributivo. São exemplos desse choque, né? O choque neurogênico, o choque séptico e o choque anafilático. Nesse choque, a gente chama de choque quente. Ao invés da vasoconstrição, lá da fisiologia, né, da compensação, eu vou ter uma vasodilatação. O problema do choque é a vasodilatação. Por algum motivo, os meus vasos vão dilatar. Então, no choque neurogênico, por exemplo, eu tenho um trauma em região cervical, torácica alta, eu tenho uma lesão dos nervos simpáticos, e aí eu perco o tônus simpático das minhas artérias, as artérias vasodilatam, eu aumento a minha capacidade, né, dos vasos, mas não aumento o meu volume. Eu tenho uma hipovolemia relativa. No choque séptico, eu não vou nem citar, já falou brilhantemente na última aula, então a gente há essa vasodilatação generalizada, e o choque anafilático também é a mesma forma. Em relação ao coração, eu posso ter um problema intrínseco do coração, ou seja, um problema no músculo cardíaco, teve um infarto extenso, e esse infarto não faz com que o coração não tenha uma contração adequada. Nesses casos, eu vou ter o choque cardiogênico, tá bom? E caso haja alguma causa extrínseca causando alguma obstrução que impeça a contratilidade do meu coração, eu vou ter um choque obstrutivo. A gente já falou disso no trauma torácico. A gente tem, por exemplo, o tamponamento cardíaco, onde há volume dentro do saco pericárdico, esse coração não tem espaço para haver contração, meu volume sistólico cai, então meu débito cardíaco cai, eu entro em choque obstrutivo. Outra causa, pneumotórax hipertensivo, né, que vai deslocar essas estruturas do mediastino, vai diminuir o retorno venoso, diminui o volume sistólico, débito cardíaco, choque. E uma outra causa é a TEP, né, o tromboembolismo pulmonar, onde eu tenho uma obstrução ao fluxo, né, do sangue, e o sangue fica represado ali, impedindo essa distribuição para os tecidos. Eu tenho outro tipo de choque obstrutivo. São vários tipos, várias causas, mas aqui eu resolvi focar nos 2 principais choques da emergência, o choque hemorrágico e o choque anafilático, tá bom? Então, eu vou falar desses 2 aqui. Como a gente vai identificar, como a gente vai tratar e conduzir esse paciente. Começando pelo choque hemorrágico, o ATLS traz que todo paciente politraumatizado tem um choque hemorrágico até que se prove o contrário. Então, a gente tem que iniciar tratando e cuidando desse paciente como se ele tivesse um choque hemorrágico. Como que a gente vai identificar esse choque hemorrágico? Através da minha avaliação clínica. Eu falei lá que o lactato indica aquela má perfusão, a gente perde hemoglobinas, então o HB cai, mas eu não preciso desses exames para me dizer que esse paciente está em choque. Através do meu exame físico, a avaliação clínica desse paciente, eu vou identificar esse estado. Como é que a gente faz a avaliação do paciente politraumatizado? Vocês já estão cansados de saber o ABCDE. Então, eu vou avaliar a via aérea, vou avaliar a ventilação, circulação, neurológico, expor esse paciente para ver se esse paciente tem choque, sinais de hemorragia, tudo isso a gente vai ver através do ABCDE, certo? No caso do choque, o que vai estar principalmente alterado é a minha circulação. Então, eu trouxe aqui com mais detalhes a avaliação da circulação desse paciente. Então, tem uma regrinha assim para lembrar, que eu aprendi com o Rafa no SAMU, que ele me traz essa regra aqui dessa setinha, né? A gente sai da periferia para o centro, para a gente não esquecer de checar nada na parte do C, tá bom?
Então, na extremidade, a gente vai avaliar o tempo de enchimento capilar desses pacientes. Se esse é um paciente que está chocado por hipovolemia, como vocês acham que vai estar o tempo de enchimento capilar desse paciente? Aumentado ou diminuído? Aumentado. Vai estar aumentado. Então, chega menos sangue, né, na periferia, a gente vai pressionar o leito unguial desse paciente por 15 segundos. Quando soltar, a gente vai contar em quantos segundos. Geralmente vai ser maior do que 3 segundos quando a gente tem um choque mais importante. Depois disso, a gente sobe um pouquinho para pulso e já pode contar a frequência cardíaca. A gente vai avaliar se esse paciente ainda tem pulso cheio, se tem pulsos filiformes, se tem já ausência de pulso radial, se já consegue palpar pulso central, qual vai ser a frequência cardíaca. Lembra que a frequência vai aumentar para ter uma compensação, né, dessa queda do volume sistólico. Então, a gente precisa avaliar pulso e frequência cardíaca. Depois, não é bem uma parte da avaliação, mas para a gente não esquecer, acesso venoso periférico. No C, a gente vai instalar esses acessos nesse paciente. Depois, vamos verificar a pressão arterial, ver se ele está hipotenso, se ele ainda está compensado, estando no estado de normotensão, ou se ele já descompensou e está hipotenso, a gente precisa avaliar a pressão arterial. Depois, turgência de jugular. No choque hemorrágico, não é esperado que haja turgência jugular, certo? Eu trouxe só para completar mesmo essa avaliação do C, já que tem pouco volume. A não ser que seja um choque obstrutivo, por exemplo, um choque cardiogênico, que vai ter esse volume represado acima do coração. E, por último, a ausculta cardíaca, que também, no choque hipovolêmico, não vai nos dar muitas informações. E uma última parte, mas não menos importante, é a pele desse paciente. Lembra que o paciente em choque hipovolêmico vai fazer vasoconstrição periférica. Então, essa pele ela vai estar pálida. A gente vai ter uma palidez cutânea, certo? O sistema simpático está ativado para compensação. Vai ser uma pele sudoreica. A pele vai estar fria. E tem um sinal que chama livedo reticular. E tem esse score, né, de Mottling, que são essas manchas, né, na perna. Então, a gente está vendo aqui que vai até o 2, aqui já vai até o 4. Quanto maior a área, né, desse livedo reticular, pior é a perfusão desse paciente. Então, o livedo é um sinal de má perfusão, tá bom? Pronto, identificamos que esse paciente está chocado. Ele está lá no choque, taquicárdico, hipotenso. Eu preciso saber de onde esse paciente está sangrando, porque eu preciso parar o sangramento. Não adianta nada instituir medidas, como começar a colocar soro, colocar o acesso, se eu não paro o sangramento desse paciente. Então, a gente vai avaliar a biomecânica desse trauma, né, para saber de onde é o possível sangramento, se é um sangramento abdominal, se é um sangramento pélvico, se é torácico. Então, a gente tem, né, algumas lojas que podem acumular bastante sangue. Então, o tórax, né, a gente tem um hemotórax importante, hemotórax maciço, uma lesão de um vaso importante torácico, esse tórax pode acumular sangue. O abdômen, que vai ser um grande local de acúmulo sanguíneo, abdômen juntamente com a pelve. Então, se eu tenho uma lesão pélvica, eu vou automaticamente pensar em choque por sangramento pélvico. Eu preciso tratar, estabilizar essa pelve e levar o meu paciente para a cirurgia para a contenção do sangramento o mais rápido possível. Fratura de grandes ossos, então, esses ossos, eles podem lesar artérias, né, que estão ali próximas, e há essa expansão, forma, né, um hematoma expansivo, e esse paciente pode perder até 1.500 ml de sangue só por fraturas de grandes ossos, como o fêmur. Além disso, é preciso a gente entrar em contato com o pessoal do PHTLS, o tratamento pré-hospitalar, para avaliar se na cena não tinha uma grande poça de sangue, que aí vai me indicar um sangramento externo, uma hemorragia. Então, tudo isso, se for hemorragia externa, a gente vai estancar o sangramento, né, por compressão direta. Se for necessário, né, na parte do pH, fazer um torniquete para conter esse sangramento, para que esse sangue pare de fluir e não evolua para um choque mais grave. E a gente tem algumas ferramentas, além agora da minha clínica, né, para avaliar esse sangramento. O principal deles vai ser o ultrassom. A gente tem o FAST, que a gente faz as janelas abdominais e pélvicas, e tem o protocolo Rush, que a gente vai olhar o coração, a gente tem aqui, né, nessa imagenzinha, o coração em azul, a veia cava em rosa,
os espaços abdominais, então a gente vê a loja hepato-renal, a loja espleno-renal, pelve. Já vimos o pericárdio aqui junto com a veia cava, então a cava que a gente faz o FAST, a gente estende esse FAST para a cavidade pulmonar, para avaliar a presença de sangue, e a gente avalia também a aorta. Então a gente olha a bomba, os vasos e os tanques, né, que eles chamam, os tanques que podem conter sangue, ok? Então vamos classificar o choque. Identifiquei que esse paciente teve um choque. Vi de onde veio o sangramento, eu vou graduar a classe desse choque para poder instituir o meu tratamento. A classificação do choque ela vai ser baseada na quantidade de sangue que foi perdida por esse paciente. Eu trouxe, né, grifei aqui as porcentagens, porque essa quantidade ela não vai ser fixa. O ATLS traz esses valores 750, 1.500, 2.000, mas é para o paciente, um adulto de 70 quilos, que tem cerca aí de 5 litros de sangue, mas numa criança esse volume vai ser menor, né? Mas vai corresponder aí a essas porcentagens, certo? Então, como é que a gente vai identificar? A gente vai lá procurar, pegar uma esponja, puxar e ver quantos ml de sangue esse paciente perdeu, não faz sentido. A gente vai avaliar o paciente e ver através dos sinais que ele nos dá em qual classe de choque esse paciente está. Então, o choque classe 1, ele vai ser um choque compensado. O paciente não tem aumento de frequência cardíaca, imagina você vai doar sangue. Você vai doar sangue, cerca de 400, entre 400 e 500 ml de sangue, você tem um choque classe 1, mas você não tem um ataque cardíaco, você não tem uma hipotensão. Então, esse é o choque classe 1, não tem muito sinal clínico exuberante. A partir do 2, a gente já começa com ataque cardíaco. Então, chegou um paciente traumatizado, está taquicárdico, eu vou pensar até que prove o contrário, que ele tem um choque hemorrágico classe 2. A partir da classe 3, a gente já tem uma hipotensão. O marcador da classe 3 é essa redução da pressão arterial. Então, o corpo do paciente, né, já tentou reduzir, aumentar a resistência vascular periférica para compensar, para manter a pressão arterial, mas não está mais compensando o suficiente, a minha pressão começa a cair. E a diferença do 3 para o 4 é que no 3, esse paciente está num estado mental de ansiedade, de confusão, de agitação. Já no 4, ele já é um paciente mais torporoso, um paciente mais grave. Então, através desses sinais clínicos, a gente vai ver em qual classe de choque esse paciente vai se encontrar. E qual vai ser a minha conduta? Chegou na sala de emergência o paciente, nós vamos ter aquele mnemônico que chama MOVE. Todo paciente recebe MOVE. O que seria esse MOVE? M de monitorização, a gente vai monitorar esse paciente para avaliar a pressão, saturação, frequência cardíaca, frequência respiratória, tudo isso. Além disso, ele vai receber oxigênio com o objetivo de manter a saturação acima de 92%. E veia, né, acesso venoso periférico, se ele já não estiver com acesso, se ele já não chegar do pH com acesso. No choque hemorrágico, o ATLS recomenda 2 acessos venosos periféricos calibrosos. Tá bom? Se não for possível um acesso venoso periférico no momento, pode tentar um central, se for criança, pode tentar intraósseo. E, basicamente, né, a gente vai ter essa tríade do tratamento, depois do MOVE. O controle do sangramento, a gente identificou o local e vai controlar, se for um abdominal, se for pélvico, precisa fazer uma cirurgia, se for externo, a gente vai conter. Então, a gente precisa controlar esse sangramento, a reposição volêmica e a reavaliação, tá bom? Então, primeiro de tudo, o controle de sangramento. Precisa fechar a torneira, porque não adianta a gente repor e o paciente continuar sangrando. Então, falando da reposição volêmica, ela vai ser feita inicialmente com cristalóides. A 10ª edição do ATLS traz, inicialmente, 1 litro de cristalóide para adultos e 20 ml quilo para crianças. Antigamente era de 1 a 2 litros, mas está reduzindo, né, essa reposição volêmica com cristalóide, porque, às vezes, com a ansiedade de aumentar a pressão de vez desse paciente, a gente dá muito cristalóide para ele, a gente acaba diluindo esse sangue, ele começa a perder fatores de coagulação, e ele tem, né, uma coagulopatia que só vai piorar o estado desse paciente. Então, a gente vai fazer essa reposição volêmica de forma paciente,
No máximo, 1 litro em adultos e 20 ml por quilo em crianças. Depois disso, a gente vai avaliar a resposta desse paciente a essa reposição inicial. Se eu tenho uma resposta rápida, a frequência cardíaca diminuiu, minha pressão aumentou, o paciente está bem, já está mais corado, então eu vou continuar avaliando esse paciente, mas eu já posso reduzir a minha reposição volêmica, eu não vou dar mais tanto volume para ele, já que ele já está compensado, tá bom? Eu tenho uma resposta transitória, é que esse paciente melhora, mas ele ainda não está totalmente compensado. E eu tenho uma resposta mínima ou não tenho resposta. Eu dou 1 litro de soro para esse paciente. Lembra que esse 1 litro já é contando com o valor que vem do PH-TLS, tá bom? Então, às vezes no SAMU já coloca 500 ml. Quando chegar no hospital, você coloca só mais 500 e vai avaliar a resposta desse paciente. Quando eu tenho uma resposta transitória ou mínima, eu já penso numa transfusão sanguínea. Quando a minha resposta é transitória, eu posso esperar um pouquinho, ver qual é o tipo sanguíneo do paciente, dar um sangue tipo específico. Quando eu não tenho resposta com cristalóide, eu preciso logo fazer uma transfusão para esse paciente, a transfusão de sangue imediata. A gente faz na emergência o O negativo, junto com fatores de coagulação, com plasma, porque esse paciente é um paciente que perdeu muito sangue, perdeu também plaquetas e fatores de coagulação, tá certo? Lembrem sempre, né, cristalóide de preferência aquecido, porque esse é um paciente que faz hipotermia com facilidade. A hipotermia, junto com a coagulopatia e a acidose, que a gente já viu que a acidose lática, né, que é feita, é a tríade letal do trauma. Então, se esse paciente não for bem tratado, não for aquecido, esse paciente pode evoluir para óbito por causa dessas situações, tá bom? Então, a gente descobre o paciente para avaliar tudo, mas lembra de cobrir, lembra de colocar soluções aquecidas para ele não entrar no estado de hipotermia. O ATLS traz que a melhor medida para hipotermia é a prevenção. Então, evitar que aconteça hipotermia é melhor do que depois remediar, tá bom? E o ATLS 10 e o CRASH 2 traz, né, o ácido tranexâmico na emergência para casos de choque hemorrágico. A gente vai fazer 1 grama em 10 minutos, de preferência nas primeiras horas, no máximo até 3 horas. E depois a gente faz 1 grama em bomba de infusão contínua por 8 horas, tá certo? É uma medida aí que reduz a mortalidade nesses pacientes. Depois, reavaliação constante. Então, a gente tem a expansão volêmica inicial e depois a nossa conduta ela vai ser guiada baseada na nossa reavaliação. A gente vai olhar o débito urinário, que é um marcador muito sensível para a volemia do paciente. Vamos analisar, né? A gente pode usar ultrassom para ver a possibilidade da veia cava, se esse paciente está hipovolêmico, está euvolêmico, se ele já está hipervolêmico porque eu tenho volume demais. E a partir daí a gente vai dosando a nossa reposição volêmica. Além disso, a gente vai fazer a gasometria do paciente. Inclusive, quem não sabe interpretar a gasometria, tá vindo o curso aí, tá bom? Do FellowMed, depois a Rafael vai me pagar a propaganda. Então, quem quiser aprender gasometria, começa dia 1º de julho. Então, a gente vai... Obrigado, Liz. A gente vai avaliar a gasometria, ver como passar das horas, se esse lactato vai clareando, a gente precisa fazer várias gasometrias, né, ao longo das horas. E avaliar também o estado mental desse paciente, se ele chegou confuso, agitado, se ele já está mais calmo, se ele já está orientado. Isso também vai nos dar uma indicação de que a nossa conduta foi correta e que a gente está no caminho certo, tá bom? Alguma dúvida de choque hemorrágico? Alguma consideração? Estamos quase acabando. O silêncio me disse que não. Então, vamos lá para o choque anafilático, que é outro choque que é muito importante. Eu já acompanhei 2 casos na emergência de choque anafilático. E é o que a gente precisa agir rapidamente, tá bom? Então, o choque anafilático, fisiopatologicamente falando, ele vai ser causado por um antígeno, que essa pessoa é sensível. Então, através de IgE, é uma reação IgE mediada, vai liberar, né, vai ter a degranulação desses mastócitos, liberando histamina. Essa histamina, de forma generalizada, vai causar várias alterações no nosso organismo. Para o choque, que vai ser mais importante para o choque, vai ser essa dilatação dos vasos sanguíneos de forma generalizada. É um choque distributivo, eu aumento o meu conteúdo, se aumentar o meu volume, eu tenho uma hipovolemia relativa. Além disso,
causa, né, contração das vias aéreas, broncoespasmo, vai causar o angioedema, a gente tem edema de lábio, edema de glote, então também é outra fisiopatologia que vai alterar a ventilação do nosso paciente. Então, eu tenho essa capacidade dos vasos diferente do meu volume sanguíneo. Esse paciente entra no choque distributivo. Como que eu identifico? De novo, pelo exame físico. É muito característico. As 2 vezes que eu acompanhei, o paciente vem com uma história de picada de inseto, por exemplo, de que comeu alguma coisa que ele é alérgico e que começou a ter eritema pelo corpo, várias pápulas, tem a urticária, né, da pele, tem angioedema e ele chega na emergência angustiado, desesperado, porque ele não tá, a glote começa a edemaciar e ele começa a ter dificuldade de respiração. Então, um choque fácil de ser identificado se a gente conhece a história do paciente e as características das lesões. Assim como todo atendimento na emergência, a gente vai fazer o ABCDE. Às vezes, os pacientes chegam no estado que já precisa de uma via definitiva, né, antes de qualquer medida, então a gente vai avaliar o A, o B, o C, o D e o E, certo? E aí, o que é que esse paciente vai ter nessa avaliação? Primeiro, a história, como eu já falei, alteração do nível de consciência, o paciente mais confuso, mais agitado. Ele pode ter estridor pela contração, né, das vias aéreas, hipotensão, já que a minha resistência vascular periférica ela vai cair, eu tenho vasodilatação, a resistência cai, a pressão, que é débito vezes resistência, também vai cair. E a pele desse paciente, ao contrário do choque hemorrágico, vai ser uma pele que vai estar quente pela vasodilatação e vermelha, né? Então, esse paciente vai ser um paciente, na inspeção, ele já é diferente do meu paciente com choque hemorrágico. A gente tem esses angioedemas, né? Edema de mucosa, edema da pele, urticária, regiões avermelhadas. Então, isso vai ser característico do paciente que está num choque anafilático. O que é que eu faço? Um paciente na emergência, todo paciente que chega recebe MOV. Vocês lembram o que é MOV? Querem falar para mim? Monitorização, oxigênio e acesso venoso, eu acho. Exatamente. Assim como o paciente de choque hemorrágico, a gente vai monitorizar, oxigenar e acesso venoso. Depois disso, vamos retirar o fator precipitante. Então, se foi algum inseto, ainda tem um ferrão, a gente precisa tirar. Se já não tá mais, então não há essa necessidade. Depois, vamos fazer a adrenalina, tá bom? A dose vai ser 0,5 miligramas para maiores de 12 anos, 0,3 entre 6 e 12 anos, e 0,01 miligrama por quilo para menores de 6 anos. Criança é sempre mais complicada, né? Que é miligrama por quilo tudo. Então, a gente tem essa ampola de adrenalina que tem 1 miligrama em 1 ml. A gente faz 1 miligrama de adrenalina e dilui em 9 ml, né, do diluente. E nisso, a gente tem 0,1 miligrama por ml, ok? Então, a gente faz 5 ml dessa solução intramuscular, de preferência no vaso lateral da coxa, tá? E a gente pode repetir até 2 vezes entre 5 e 15 minutos, se não há uma resposta satisfatória. Nas 2 vezes que eu acompanhei, com a dose de adrenalina já houve uma resposta, só foi feita até a segunda dose. Mas caso seja refratário, a gente pode utilizar adrenalina endovenoso, pode fazer um bolus de 0,1 miligrama, e se ainda assim for refratário, a gente coloca adrenalina em BIC, em bomba de difusão contínua, e vai tateando à medida que esse paciente responde ou não. Então, essa é a principal medida. Chegou, choque anafilático, adrenalina. Intramuscular, tá bom? Se esse paciente continuar hipotenso, a gente pode fazer uma reposição volêmica de 1 a 2 litros em adulto, 20 ml quilo em criança. E, de novo, vamos continuar reavaliando para ver se precisa de mais ou se eu já dei o volume suficiente. Além disso, se for necessário, a gente pode fazer medidas para broncoespasmo com broncodilatadores, sulfato de magnésio em caso de um broncoespasmo mais importante, e os glicocorticoides para evitar uma reação mais tardia, tá? Isso pode fazer depois. Então, hidrocortisona, 200 a 300 miligramas endovenoso, se for criança de 5 a 10, para no máximo 300 miligramas de hidrocortisona. E durante a alta, se eu ainda tiver lesões da pele urticária, esse paciente sai com prednisona 40 miligramas por 3 a 5 dias, tá bom? Essas foram minhas referências. Muito obrigada. Fique à vontade para perguntar, para comentar.
Vocês que mandam. Vamos perguntar aí, gente, o que vocês têm de dúvidas aí? Liz, Oi, bem. Janine já mostrou a cara ali do pau de arara. no caso da administração da adrenalina, há pacientes que têm alguma, vamos supor, problemas cardíacos por conta do uso da adrenalina? Pode ter alguma reação. Inclusive, em ele teve um ataque cardíaco reflexa. Ele ficou bem taquicárdico, a gente achou até que ele ia ter uma fibrilação. Foi uma fibrilação, meu Deus? A gente entrou em taquicardia ventricular mesmo, achou que ia parar depois que a gente administrou a adrenalina. Mas foi um efeito que passou logo e ele não precisou de outras medidas. Essa pergunta é importante, Paulo. Eu lembro uma vez que eu estava na UPA e chegou um choque anafilático lá. Na verdade, é uma reação anafilática de um paciente que estava aqui comendo um camarão e tal. E aí, naquela coisa, ela sibilando muito, naquela gravidade, eu pedi para a enfermeira fazer 0,3 miligramas de adrenalina intramuscular, que era no adulto. E ela entendeu 3 miligramas. Aí ela fez 3 ampolas de adrenalina. Obviamente, tem mais risco de arritmia, de fibrilação atrial, de taque supraventricular. A frequência cardíaca dela chegou a 185, com turvação visual. Então, os efeitos da adrenalina, assim, são exuberantes. Você pode atenuar isso, né? Aí a gente faz um diazepam, uma coisa para ela ficar mais calma, dar uma sedada, mas a adrenalina faz sim a taquicardiomiopatía, só que é risco-benefício, né? Se você não fizer, o risco é muito maior, né, do que você está fazendo e assumir aquele risco ali que está em sua mão, está controlado, né? Se ela fizer uma arritmia, você vai controlar, é tranquilo se fazer. Na dose certa, claro. Aí, nesse caso, ela fez 10 vezes mais. Meu Deus do céu. Que loucura. Esse paciente meu acompanhei, ele teve tremores, teve um ataque cardíaco importante, mas depois ele ficou tranquilo. É isso como o Rafa falou, né? Tem lá tudo para o suporte depois desse paciente, então é melhor do que não fazer. Mais alguma dúvida? Eu tenho uma. Fala. Em relação ao choque anafilático, tem chance essa reação ela acontecer no primeiro contato do paciente, aquele agente causador do processo alérgico, ou geralmente é sempre a partir da segunda exposição ou em diante? Pode acontecer no primeiro contato. E às vezes o paciente já teve contato, não teve reação e não sabe. Então, a primeira vez que ele tem uma reação, pode já ser um choque anafilático. Uma reação mais importante. Então, isso pode acontecer. Entendi, obrigado. Mais alguma? O choque, já que já está falando da anafilaxia, o choque anafilático é um choque distributivo, né? Como o Luiz falou aí. Os choques distributivos causam vasodilatação, né? Diminui a resistência vascular periférica e aí cai a pressão arterial, né? Então, o paciente fica hipotenso, chocado, porque abriu a periferia. Beleza, a periferia ali tem receptor alfa e receptor beta, não é assim? Receptor alfa faz vasoconstrição, não é isso? E receptor beta faz vasodilatação na periferia. Beleza? Tranquilo? O objetivo, então, é fechar essa periferia, né? Por que eu uso a adrenalina? Para vocês pensarem, por que eu uso adrenalina e não uso noradrenalina? Porque a adrenalina, ela tem mais afinidade com o receptor beta. E a noradrenalina, ela tem mais afinidade com o receptor alfa, que é vasoconstritor, né? Teoricamente, tiraria o paciente do choque de maneira mais rápida. Já pensou nisso, Liz? Eu não. Você está falando aí agora, faz sentido. Continue. Então, assim, a adrenalina é a primeira droga de escolha. Na refratariedade, a gente pode fazer a noradrenalina. A gente prefere a adrenalina na anafilaxia por conta da broncodilatação que a adrenalina faz e que a noradrenalina não faz.
e que as reações anafiláticas geralmente vêm associadas a broncoespasmo, de saturação. Então, por isso que inicialmente eu prefiro adrenalina, mas eu faço adrenalina, o paciente ainda permanece chocado, significa que aquela adrenalina não foi capaz de fechar a periferia. E aí eu posso fazer volume, né, para ocupar aquele espaço ali da periferia com soro mesmo, e posso fazer noradrenalina se o choque for refratário. Então, não fica como regra assim, se eu usar só adrenalina, não deu, faz mais adrenalina, vocês podem tratar como qualquer outro tipo de choque hipotensivo, fazer volume e fechar a periferia com noradrenalina, beleza? Top. Dúvidas da anafilaxia aí, gente? Acho que não. Os critérios, existem critérios de anafilaxia, né, para você fazer diagnóstico. Basicamente, de maneira geral, é uma exposição a algum agente que é estranho ali ao organismo, né, de teve exposição prévia e disfunção de 2 órgãos, né, de 2 sistemas. Ou faz broncoespasmo, hipotensão, ou faz broncoespasmo e dor abdominal por conta de alteração do trato gastrointestinal, ou o paciente faz síncope com hipotensão, ou faz a reação de pele com intolerância abdominal, então varia bastante. De maneira geral, é a exposição com mais 2 agentes. E aí ele é um contínuo. O paciente pode ter uma reação anafilática, só ali de pele, que você controla com antihistamínico e corticoide. Ele pode entrar naquele choque oculto, que ele vai precisar de adrenalina, porque fez um broncoespasmo, e ele pode afundar no choque mesmo, propriamente dito, que aí vai ser preciso noradrenalina, volume, antihistamínico, de preferência aí a difenidramina, né? A broncodilatação e o corticoide, beleza? O manejo é tranquilo, não é? Os pacientes saem muito rápido se você tiver um reconhecimento precoce e não fizer 3 miligramas de adrenalina. De preferência. Ô, Rafa, tu pode voltar aí na parte que tu explicou o porquê a escolha da adrenalina ao invés da noradrenalina? Cortou aqui para mim. Num choque distributivo, acontece uma vasodilatação da periferia. Então, eu tenho 2 maneiras de fechar essa periferia. Eu tenho, na verdade, 2 receptores. Eu tenho um receptor alfa na periferia, que faz vasoconstrição, e tem um receptor beta na periferia. Só que o receptor beta faz vasodilatação na periferia. Então, teoricamente, eu tinha que fazer um estímulo do receptor alfa para fazer uma vasoconstrição. A adrenalina não é comparado à noradrenalina, a adrenalina faz pouca vasoconstrição. Ela tem mais afinidade com o receptor beta. Uma vasodilatação da periferia e piorar o choque. Mas na anafilaxia, ela entra como droga de escolha por conta das outras reações mediadas pela histamina. Porque a adrenalina ela é um antagonista fisiológico da histamina. Tudo que a histamina faz, a adrenalina faz ao contrário, agindo em receptores diferentes. Inclusive broncodilatação e atenuação dos outros sintomas. Por isso que ela é a primeira droga de escolha. Mas se o paciente chocar, significa que a periferia dele está completamente aberta. E a adrenalina não vai funcionar nesse caso, mesmo botando lá via venosa. Então a gente associa, pode fazer adrenalina com nora, pode fazer só a noradrenalina para reverter o choque. Porque a nora ela é mais, a afinidade dela é muito maior com o receptor alfa. Beleza? Top. Beleza. E quando a gente falou na semana passada, né, do séptico, a gente começa, a droga vasoativa de escolha vai ser a nora, né? Isso, perfeito. Perfeito. Então, como o choque séptico, o choque da sepse, não está relacionado aí com histamina, não tem broncoespasmo, não tem outras reações alérgicas, o objetivo é só reverter a hipotensão. E como o choque séptico ele é distributivo, a queda da pressão ela é secundária à vasodilatação. Então, eu vou fazer vasoconstrição da periferia e a droga de escolha é sempre a noradrenalina, porque ela tem uma afinidade muito grande com o receptor alfa. Beleza? Faça uma monitoria de fisiologia, viu? Que você fica igual o Rafa, assim. Sabe a fisiologia de trás para frente. Falando em fisiologia, a fisiologia
é tudo. Vocês têm que focar muito em fisiologia. Voltem nos slides do choque, Liz, para a gente falar só daquela fisiologia do choque, para saber como é importante, que você começou a explicar muito bem, por sinal. Que é importante conhecer essas coisas. Ô, senhor, calma. Esses foram os primeiros slides. Aqui? Isso. Então, ó, a definição de choque que eles colocou é uma deficiência na entrega de oxigênio, né? Um desbalanço entre a oferta e demanda lá, né, e consumo de oxigênio. Então, normalmente cai a entrega de oxigênio, cai a DO2. Beleza, então vamos admitir que choque seja a queda da DO2, né, da entrega de oxigênio. Não precisa nem ter hipotensão. E eu tenho que pegar esse paciente antes de fazer hipotensão mesmo. Então, eu não espero hipotensão para fazer diagnóstico de choque. Se eu detectar que o paciente tenha uma DO2 baixa, uma baixa oferta de oxigênio, eu já sei que esse paciente está chocado e já começa a intervenção. Oxigênio, né, em si, o conteúdo arterial de oxigênio, o quanto de oxigênio tem no sangue, parte dele é dissolvido no sangue, em que Liz colocou aí a pressão parcial de O2, e parte dele é saturada de hemoglobina. Beleza. Então, o cara pode ter uma oferta diminuída de oxigênio só porque não tem hemoglobina ou oxigênio no sangue, falta hemoglobina ou oxigênio. É a primeira parte, a primeira parcela da entrega. Só que esse oxigênio precisa ser levado por algum meio até a periferia. E aí entra o débito cardíaco. Eu tenho que levar isso através do sangue para a periferia. E se eu tiver algum comprometimento do débito cardíaco, eu tenho um comprometimento da entrega de oxigênio. Está definido. Então, o que é que mexe nesse volume sistólico? Rafa, eu acho que travou para todo mundo. Esse começo foi. Você falou do débito cardíaco. Você começou a falar. Voltou da travada ainda. Acho que agora vai. Voltou, Rafa. Voltou? Uhum. Beleza. Então, ó, a redução da DO2 está muito vinculada à redução do débito cardíaco. E o débito cardíaco, ele é o produto do volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então, qualquer mecanismo, qualquer doença ou patologia que mexa no volume sistólico, que cai o volume sistólico, evidentemente, uma redução da DO2. Tá passando? Não, travou, deixa de novo. Bora ver essa internet aí, viu, Rafael? É médico e não paga uns MB a mais aí, pelo amor de Deus. O pau de arara de que a gente tá dando 10 a 0. Essa foi boa. Depois ele faz resenha do pau de arara de Janine. Pelo menos não tá travando. Gente, eu já ia falar isso. É verdade. Eu ia falar exatamente isso, gente. Nem meu Wi-Fi aqui de Calvão, a velocidade. Tá melhor, hein, Rafa? Tá perdendo. O Wi-Fi é a gás, bicho. A manivela. Dá para escutar aí? Tá escutando, gente? Tô escutando. Tenta desligar a câmera, Beleza. Rafa, pra ver se consegue o áudio vir mais fácil. Fala agora aí pra gente ver.
Passe o volume sistólico, as variáveis de pré-carga, contratilidade, beleza. Então, galera, então, o paciente choca porque reduz a DO2. A DO2, ela é o produto do conteúdo arterial de oxigênio, quanto de oxigênio tem no sangue, e do débito cardíaco, que é o débito cardíaco que leva esse oxigênio aí. Ou cai a frequência cardíaca. Aí, eles botou muito bem os determinantes do volume sistólico aí. Primeiro, a pré-carga. Então, um paciente que tem, uma criança que tem uma diarreia volumosa, que perde água, né, perde volume, isso diminui o volume de sístole, diminui o débito cardíaco e diminui a DO2. Isso é um choque hipovolêmico, né? Se o cara sangra no trauma, se o cara sangra, o cara diminui a pré-carga, porque perdeu o volume de sangue, e perdeu o conteúdo arterial de oxigênio. Então, tem dois componentes aí relacionados ao choque hemorrágico. Então, por isso que ele é mais grave. Na contratilidade, o que afeta a contratilidade cardíaca aí? O infarto agudo do miocárdio, por exemplo. O cara infarta o ventrículo esquerdo não tem mais força de contração. Então, o volume sistólico dele cai por conta de uma causa cardiológica. Aí o débito cardíaco cai e ele choca. Como é que é o nome do choque? Choque cardiogênico, beleza? O coração tamponou. Tem sangue aí ao redor do pericárdio, como o Ulisses falou. O coração não consegue fazer uma diástole bem feita, não enche como deveria, por isso o volume sistólico dele também é reduzido, né? Se ele não enche como deveria, ele também não joga o sangue que deveria para fora. Isso reduz o débito cardíaco e reduz a DO2. Então, isso é um choque, porque reduziu a DO2, só que é um choque obstrutivo, porque obstruiu aí a via de saída do ventrículo esquerdo. Em relação à pós-carga, foram os choques que já foram comentados aqui. O choque séptico faz vasodilatação periférica, diminui a resistência vascular periférica. Isso cai a pressão arterial, cai o débito cardíaco, cai a DO2, e aí o paciente tem diagnóstico de choque. Choque anafilático, a mesma coisa que a gente conversou. Diminui a pós-carga, cai o volume, cai a pressão arterial, cai o débito cardíaco, cai a DO2. Então, essa fórmula aí explica todos os tipos de choque. A via final de todos os tipos de choque é a queda da DO2. Então, se eu quero tratar choque, eu quero otimizar a DO2. Vou tratar o choque do paciente. Vou, então, otimizar a DO2. Como que eu posso fazer isso? Otimizando o oxigênio, do conteúdo arterial de oxigênio, otimizando a hemoglobina, se tiver baixa. Se tiver redução de pré-carga, eu dou volume para aumentar o volume sistólico. Se a contratilidade do miocárdio estiver deficiente, eu faço inotrópico, né? Dou butamina, por exemplo, para aumentar a força de conta 2, e se reduzir a pós-carga, eu faço vasoconstrição com noradrenalina, com volume, para restaurar o volume sistólico e restaurar o DO2. Então, entender essa fórmula aí é entender, assim, completamente todos os mecanismos de choque, tanto causa quanto tratamento. Por isso que é tão importante essa parte da fisiologia. Beleza? Dúvidas, galera? Top demais. Não tenho dúvida, não. Alguém tem? Então, show de bola. Então é isso, gente. À disposição. Rafa, Liz, parabéns, dúvida? aula muito boa mesmo. Você está com a didática excelente, hein? Você está fazendo curso, né? Muito obrigada. Muito Fiz escola contigo. Show demais a aula. Top. Beleza, galera. Qualquer coisa, estamos aí no grupo. Parabéns, Liz, e parabéns a todos aí pela participação. Valeu, gente. Obrigada. Até semana que vem.